Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Sim, estou muito feliz, com um sorriso no rosto, porque hoje estamos recebendo aqui a médium, mentora, palestrante e siriana Carol Churian. Muito obrigado pela presença, viu, Carol? Eu que agradeço, uma alegria estar aqui. Gratidão pelo convite, viu? Por essa oportunidade de poder transcender e me colocar como canal, oferecer para o mundo, né? Tudo isso que passa através de mim. Sempre para mim é uma alegria poder contribuir. Então, muita gratidão. Olá, vocês de casa também. Gratidão. Exatamente. Hoje vai ser show de bola aqui, um assunto que vocês adoram. E vamos de novo mergulhar, né? É mais uma ferramenta aí de autoconhecimento para nós. Então, para a gente começar aqui com a Carol, né? Uma perguntinha para você, Carol. Como que você descobriu que você é uma siriana? Nossa, já foi lá na frente. Uau, deixa eu ver como é que eu vou reduzir isso, né? Então, como você me Fica à apresentou, eu sou médium desde a minha infância. E essa extrasensorialidade que veio comigo como um dom, né? Eu sempre falo que todos os dons que a gente traz fazem parte do nosso caminho, né? É um guia para o cumprimento do nosso propósito. Então, a mediunidade, para mim, ela foi uma coisa que foi acontecendo, né? Um processo que me fez um processo natural do que a maioria das pessoas fazem. Então, eu comecei lá, me lembro ali com 5, 6 aninhos, já conversando com seres de outras dimensões. O que a gente entende agora como mentores planetários, mas que lá na frente, depois de um tempão, eu fui descobrir que nem todos eles já eram extraterrenos. Então, para você que está ouvindo, né, assistindo a gente, é muito legal você saber disso, porque tem muita gente que chega para mim e fala assim, Carol, queria muito ter contato com mentores extraterrenos. E na maioria das vezes a pessoa já tem, só que ela não sabe. Porque eles têm a habilidade de mudar a forma, né, e se apresentar da maneira que eles entendem como o mais simples, o mais fácil e o menos amedrontador para a pessoa, porque eles precisam criar um relacionamento com a gente, né? Por que os extraterrenos entram em contato com a gente? Para ensinar coisas, para que a gente possa fazer um processo evolutivo, primeiro nosso, individual, mas que depois vá começando a juntar toda a informação que eles trazem para a gente e a gente sirva como um canal de transcendência para o resto da humanidade também. Então, o meu processo foi lá de trás, veio combinando. Eu falo assim que eu passei por movimentos de expansão mediúnica muito profundos, muito fortes durante a minha vida. Deu uma fechada um pouco assim num momento da infância. Foi muito importante para mim, para eu estudar, porque eu acho que se eu tivesse continuado daquela maneira, ia ser mais difícil para mim, mais difícil ter foco, né? Com muita gente falando com você o tempo todo. A gente sabe bem disso. E além de... A gente leva um tempo para entrar num estado de autodomínio, né? E, assim, isso é interessante para você que está em casa. Tem muita gente que me procura, gente, também, com um desbalanço, um descontrole da mediunidade. E aí, às vezes, a pessoa está nesse lugar, nesse momento, e ela acha que aquilo nunca vai passar e que a vida dela não vai se organizar. E eu tenho uma coisa para dizer. Vai. Só continua, força, fé, coragem, que vai passar. Você vai ter o domínio de si mesmo, vai poder falar, não, aqui agora não, naquele momento, hora marcada, tudo direitinho. E aí, foi esse um processo, em mais ou menos 3 anos atrás, que eu descobri que eu sou siriana mesmo, porque... A confirmação. A confirmação. Porque eu sempre tive muito contato com várias egrégoras. Então, é siriano, dragoniano, né? Com G, de dragões. Pleiadianos, Alfa Centauri, arturianos. E aí, eu ficava um pouco confusa. Eu falava, mas tá bom, mas qual é a minha origem? Já tinha entendido que eu era extraterrena, mas eu não sabia qual era a minha linhagem. E aí, mais ou menos uns 3 anos atrás, depois que eu fui para o Egito... E eu já contei sobre isso, essa minha experiência. Uma sacerdotisa, que a gente pode chamar de uma subpersonalidade minha, um fractal meu, veio até mim, me chamar. Ela falou, estou te esperando dentro da pirâmide. Eu, uau, obediente que sou, fui até o Egito, fiz o resgate dela, né, a soltura dela. E aí, através disso, muitas informações que a gente combinou, tá? Eu não contei isso, nunca contei isso.
Ela virou para mim, quando ela falou para mim, vem pro Egito. Olha, eu tô te esperando no Egito, você vai falar uma frase, e a hora que você entrar na pirâmide, você vai repetir essa frase 3 vezes. Essa frase era uma língua extraterrena. E eu não sabia o que aquilo queria dizer. E ela falou, você vai falar a frase e eu vou liberar. Você vai me resgatar, me libertar. E em troca, eu vou te passar uma sabedoria magística que você ainda não tem. E aquilo me deu medo, cara. Entendeu? Eu falei, imagino. Eu me fiz assim, ai meu Deus. Mas fui. E ela realmente fez isso. Então, depois que eu voltei do Egito, conscientemente eu já sabia que muita coisa tinha se transformado em mim, mas inconscientemente eu não tinha noção, porque já faz 3 anos que eu fui para o Egito. E ainda estou recebendo as informações que ali foram... Eu recebi o download energético. Só que o download energético, às vezes, demora um tempo para chegar à nossa consciência. Fica no subconsciente no começo. Exato. E aí cabe a gente mostrar, né, um comprometimento, ir atrás, estudar, se colocar aqui como aprendiz, pedir e ir montando essas teclas. Então, eu posso devo agradecer muito a essa sacerdotisa egípcia, porque foi ela que me mostrou o caminho para eu chegar até a Suryan, que é por isso que a Carol Suryan On, ela se chama Suryan On, não é meu nome de batismo, não é sobrenome. E ela que me apresentou, ela chegou para mim e falou assim, olha, você é siriana. Eu falei, eu sou você? Ela falou, não, eu sou sua mentora, eu não sou você, você vai conhecer o seu eu superior ainda. Então, ela começou a fazer a ponte, me ensinar coisas sobre Sírios, me levou ali para passear, me mostrou várias coisas de como é que eram ali, o planeta onde eu residia, me mostrou. E aí, um belo dia, ela fez a ponte de eu me conectar com a minha eu superior. Eu não tenho permissão para falar o nome dela, mas é uma sacerdotisa siriana, que trabalha no Conselho de Nebadon, no qual agora eu entendo qual é a função dela, o que ela faz lá. E compreender tudo isso é muito mágico, né, gente? Porque eu comecei a entender o que eu vim fazer aqui. Entendi. Entendeu? Então, foi e esse processo. Esse conselho de Nebadon, ele é o conselho do universo, né? Você fala do universo que nós estamos. O nosso universo se chama Nebadon. E dentro do nosso universo existem vários conselhos. Um dos conselhos que eu posso dizer de um escalão maior é o conselho dos 7 chakras sagrados, e aí ele tem como abreviação Conselho de Nebadon, no qual meu eu superior trabalha junto com todas as linhagens que existem dentro do universo. Aí eu comecei a entender por que eu sempre tive contato com tantas egrégoras. Porque, assim, não sei vocês devem ter entrevistado as pessoas, e aí, assim, eu sou... sei lá, arturiano, tem mais contato com o arturiano e fica mais ou menos naquilo, né? Poucas pessoas saem um pouco. Eu vejo que são poucos médios que fazem isso. E comigo sempre foi um monte, e eu ficava um pouco confusa. Eu falava assim, mas por que isso? Qual seguir, né? O que significa tudo isso? E aí, quando eu entendi a posição dela ali, eu comecei a entender a minha aqui. E aí, isso foi abrindo caminho para eu começar a trazer conscientemente muita da magisticidade que aquela sacerdotisa egípcia tinha lá no Antigo Egito pro agora. Óbvio que eu ainda estou, assim, num estado meio bebê de ser, né? Sim. Mas eu estou abrindo essa consciência e trazendo tudo isso e, através desses mentores, compilando essa magisticidade estelar. Porque a gente começa, né, o processo magístico, isso aqui é muito legal de falar, tá? Porque normalmente as pessoas não vinculam, né, o extraterreno com magia. Acham que são coisas diferentes, que a magia ela tá atrelada só ao sagrado feminino, a bruxa, a maga, a feiticeira. Não funciona bem assim. Por quê? A magia, na realidade, ela é a manipulação dos elementos, da energia. O extraterreno faz isso aqui brincando. Então, existe... Para eles, o que a gente chama de magia e entende como extraordinário é, na verdade, o ordinário, o natural, o normal. Então, eu estou começando a receber, a entender como tudo isso funciona, né? Então, primeiro vieram as informações, símbolos de cura, ferramentas de transcendência vibracional, que eu compilei dentro da formação Nebadon Mastery. No qual dá um empoderamento para a pessoa e uma autonomia, essa palavra, para ela cuidar de si. Por quê, gente? A gente para pensar,
Lá em 1900, Einstein já falava que a medicina do futuro seria a medicina da frequência, né? Das frequências. E a gente está em 2025 e poucas pessoas ainda entenderam isso, né? Do quanto nós somos energia. O quanto essa matéria, na verdade, o que eu intenciono para que ela seja. E toda a minha fisicalidade, mas não só isso. Toda a minha conectividade com esses outros planos e dimensões, seres, mentores e eu superiores. E eu falo eu superiores mesmo, né? Que a pessoa vai falar, ué... É porque não tem só um, né? Não tem só um. Entendeu? É infinito. Todos nós não temos só um. Não. Então, mas era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque tem uma experiência que você já relatou, que teve uma vez que você ficou 3 dias fora do corpo, né? Se você puder contar ela pra gente entender o significado, né? Em um determinado momento, você diz que você se conectou de uma certa forma amorosa com um desses seres. Sim. E você identificou no futuro que aquele ser era o seu ser superior. Sim, foi aí que eu a conheci. E daí esse ser é o mesmo eu superior que esse... Esta é. Que essa sacerdotisa do Egito? Essa é, mas eu vou chegar nos próximos para você entender. Até para a gente entender, né? O que eu entendo da espiritualidade do nosso caminho como ser, né? Como ser divino que somos, porque nós somos todos seres divinos. A gente precisa se lembrar isso, né? E a primeira coisa para a gente começar a lembrar isso é a gente passar por um processo de desidentificação da mente. Essa é a primeira coisa, passo 1. Do ego, seria? Isso, do ego, da mente. Nós não somos a nossa mente. A humanidade foi ensinada a entender que esta personalidade é a mente. Ou seja, essa vivência que eu tenho no agora é o que eu sou e o que me define. Entretanto, não é nem a minha essência isso, é a minha mente. E uma vez, lá atrás, muitos anos atrás... eu psicografei que a mente da gente é uma subentidade que nos habita, programada para nos manter na terceira dimensão. Ou seja, nós sabemos que o humano é uma engenharia estelar, certo? Sabemos disso. E uma engenharia estelar de um cruzamento de diversas linhagens estelares. Digo mais, eu entendi, quando eu fui lá para essa, que eu conhecia meu eu superior, eles estavam conversando sobre isso. Qual seria a outra linhagem que eles iam miscigenar no humano? E eu assim, no meio, falei, meu Deus, como assim? E aí eu estava entendendo, eu perguntei por que vocês fizeram isso. Depois eu voltei lá, né, e fui perguntando, porque quando eu entrei em contato, eu não tinha muito conhecimento para debater, sabe? Para tipo, perguntar nada, eu fiquei um pouco em choque, né, com relação ao que estava acontecendo, a essa verdade. Por isso o conhecimento é tão importante, né? Muito importante. Por isso que a gente... E outra coisa, eu sempre falo que assim, o conhecimento mesmo, ele é vertical, tá? Como assim? Você adquire conhecimento que é fundamental para você, para o teu processo evolutivo, quando você se permite começar, primeiro desidentificadamente, se abrir para esse estado de conexão com os teus mentores e com o teu eu superior, que são consciências muito mais expandidas do que a nossa. A humanidade procura conhecimento na horizontalidade, ou seja, com o outro que está aqui encarnado. Está errado isso? Óbvio que não. Mas a gente não pode se bitolar e ficar nisso. A gente tem que pegar o conhecimento que esse outro encarnado, que está aqui na horizontal comigo, me traz, mas interiorizar e debater com os que estão lá de cima. Oh, isso daqui é bom para mim? Isso aqui é realmente a minha verdade? Isso daqui faz sentido para o meu caminhar? Isso, esse poder de questionamento, a maioria das pessoas não tem, nem os médiuns. Porque a gente entra num estado de questionamento mesmo, né? Do quão divino nós somos. Então, se eu me considero o cocô da bolacha lá do cavalo, lá embaixo, quem sou eu para perguntar ou para questionar um mentor ou meu eu superior? E, na verdade, nós somos todos seres divinos. E eles dependem de nós, assim como nós dependemos deles. Se isso é uma parceria, porque é isso que é, por que eu não tenho a possibilidade ou o mérito, o direito de perguntar e receber aulas? Eu tenho que ter. Então, foi isso que lá naquele momento você se deparou e falou, poxa, por que vocês estão querendo
colocar aqui... O que é isso aqui? Primeira coisa. O que é isso aqui? O que eu tô fazendo aqui? Onde é isso aqui? E aí, a metade das perguntas que eu fiz ali, você não pode saber ainda. E realmente essas respostas chegam. Mas não é porque a gente não pode saber, é porque eu não tinha condição, dentro da consciência, desta consciência, de compreensão daquilo. Então, muito provavelmente, eu iria rotular, julgar de uma maneira... Duvidar. Isso, de uma maneira que ia atrapalhar o meu processo. E eu talvez não chegaria onde eu tô hoje, né? Nesse contato com eles. Então, quando eu entendi que eu cheguei lá dentro do conselho, eu não sabia que era o Conselho de Nebadon, e eu até perguntei se era a Confederação Intergaláctica, eles falaram, não é. Você vai saber isso mais lá na frente. Sabe quando que eu fiquei sabendo que era o Conselho de Nebadon? Ano passado. Caramba. Nossa. Entendeu? Foi quando eles identificaram que você já estava preparada para absorver aquele conhecimento. Exatamente. E às vezes a gente vai montando, sabe, o quebra-cabeça, e um belo dia eles falam, aqui é isso, isso e isso. E um belo dia você dá uma eureka assim na sua cabeça que a história vai se montando. Mas o propósito desse conselho, ele existe por qual motivo? Harmonia, primeiro, em relação à estabilidade, vida, né? Proteção do universo. Porque não existe só o nosso universo. Tá. Então, dentro do nosso universo, a gente tem quantas galáxias, quantos sistemas, quantas linhagens? Muitas. Todas em harmonia? Não, infelizmente. Então, existem muitas guerras estelares e que algumas pessoas têm, assim... acham que, eu evoluí para a quinta dimensão, por exemplo, como se a quinta dimensão fosse, uau, né? Tipo, quinta dimensão. Não tem mais guerra, não tem mais nenhum problema, não tem desafio, e essa não é a nossa verdade, né? Falando de universo. O que eu comecei a observar em contato com esses seres é que o processo evolutivo ele não termina nunca. E se o ser não se coloca como um aprendiz sempre, ele para, né? E a gente sabe que falta de movimento é igual à morte, né? Então, a gente tem sempre que estar nesse movimento. O Conselho de Nebadon tem, então, como intuito organizar, prevalecer a ordem, a paz, a harmonia entre as linhagens, as galáxias, porque vamos pensar que galáxias são seres vivos, né? O universo é um ser vivo também, assim como os planetas são seres vivos, então é essa organização. E o Conselho ele tem muitos setores, mas tem os seus setores principais, que são os 7 chakras do universo. Então, a gente tem o setor Lan, Van, Han, Yang, Han, On, Ao, 7 setores. O universo tem chakras igual o ser humano tem chakra. Igual o planeta, igual o ser humano, igual as estrelas. Todos os seres vivos têm chakras. E ali existem organizações dentro de cada setor, com conselhos que vêm abaixo, vários conselhos que vêm abaixo para a organização daquele setor, como se fosse a região do universo, tá? E dentro disso, seres que comandam em diversos patamares, com funções diferentes. E aí, o que eles começaram a me mostrar, passar para mim? Comandos estelares relacionados a esses setores, no qual nós não conhecíamos ainda na Terra, a gente só conhecia 2, que é o Comando Santa Esmeralda e o Santa Ametista. E aí, são 14 desses comandos. Então, Santa Esmeralda é responsável pelo chakra cardíaco do universo. Ametista no chakra frontal do universo. A gente tem mais 12, né? São pares, então sempre do masculino e feminino em cada chakra, tá? Por isso que de 14 vira 7. Isso. Tudo que acontece no micro acontece no macro. Assim como nós precisamos do equilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino, o universo também. E isso se manifesta de formas diferentes. Pra gente, o sagrado feminino está atrelado a Gaia, a nosso planeta. Certo. Tá? E quando a gente fala da energia do sagrado masculino, a gente fala da energia estelar, do que vem deles. E a gente precisa ter essa combinação perfeita. Então, eles começaram a me ensinar coisas como, por exemplo, o processamento dos chakras, que é diferente do que se estava habituado a fazer. A puxar a energia primeiro de baixo para cima, para eles, os estelares, não. Primeiro você puxa de cima para baixo a Terra, alimenta o teu planeta primeiro. Puxa a energia masculina, alimenta teu planeta, que te devolve a abundância, a prosperidade, te reconecta.
Então, aí eu comecei a entender muitas coisas, e inclusive como a majesticidade que a gente entende, que envolve os 5 elementos, se conecta a tudo isso, né? Eu preciso desse feminino. E muito pouco se fala entre essa correlação entre sagrado feminino, majesticidade e a energia estelar. Quem é semente estelar, vocês devem ter um público muito grande, porque vocês falam bastante sobre isso. Fica naquela ânsia, aquela gana de eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. A gente não volta se a gente não faz as pazes primeiro com isso aqui, nosso planeta, com o sagrado feminino. Eu preciso ter o equilíbrio. Então, independente de ser homem ou mulher. Um ser humano, homem ou mulher. Independente, porque o feminino é a energia do feminino, é a energia do masculino, está dentro dos homens e das mulheres. Tudo é feito entre com as duas polaridades. Então, tanto para homens quanto para mulheres. E aí, como a gente vem num movimento, né? Vinha, graças a Deus, num movimento de tirar a consciência para a escravização, essa é a palavra mesmo, da humanidade. O que fizeram? Que falaram assim, vamos tirar o poder desse povo. Como que a gente faz? Mina o sagrado feminino, porque assim eles não têm a abundância, eles não têm prosperidade. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de relacionamento, de saúde, de equilíbrio, de conexão espiritual, de tudo isso. Porque a hora que você conecta com o feminino, ele devolve, aí que é a chamada subida da Kundalini, dá o pulso no céu. Quando você dá o pulso estelar, você conecta com os estelares. É muito mais fácil. E aí, esta é a forma que eu entendi que a gente consegue sustentar com mais facilidade a nossa frequência elevada. Porque se eu quero mais prosperidade na vida ou mais conexão espiritual, eu preciso elevar a minha frequência. Quem eu sou em energia, qual a minha identidade energética. Isso precisa mudar. Porque eu mudei, elevei, eu entro numa outra faixa vibracional, eu sintonizo com coisas diferentes, eu ganho outras oportunidades, experiências, conheço novas pessoas, que é o que a gente estava conversando antes, né? Sim. Vocês estavam falando que antes de ter aqui o Lean, vocês não encontravam tanto com essas pessoas que falam sobre espiritualidade, e depois que vocês sintonizaram, essas pessoas começam a chegar. Nossa, verdade. Parece que a gente vive em realidade diferente, porque essa é a nossa verdade, a gente vive em realidades diferentes. São realidades paralelas. Paralelas acontecendo. E na Terra, atualmente, a gente tem pelo menos 3, né? É a 3ª, 4ª e 5ª dimensão acontecendo simultaneamente, agora. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, por que... Não sei se vocês já tiveram essa sensação de pessoas que vocês encontravam, que vocês viam, simplesmente desapareceram. Total. Não é que elas desapareceram, é que elas estão em outra dimensão e você está em outra. Então, acaba não batendo mais. Não cruza, são tipo, sabe? Um tá aqui embaixo, o outro tá passando na ponte em cima. Não cruza. Nem que quer encontrar, não encontra. Né? Não encontra. Nossa, verdade. É por conta disso. E aí, a Terra tá fazendo esse processo, né? É um processo planetário, na verdade. E no qual nós, que estamos aqui humanos, estamos pegando uma carona nesse processo. Né? Sendo convidados a participar, a ajudar e a nos evoluir também. Então, tudo faz parte dessa orquestra. A ascensão do planeta é uma peça que repercute não só no nosso universo Nebadon, mas no todo. Em todos os universos. Perfeito. E você, obrigado pela sua explicação, você diz que você é um avatar. O que seria isso? Todo mundo me Só você é um avatar ou nós também? Não. Se você puder dar uma explicação. Sim, nós temos vários seres que são avatares, né? Qual que é a diferença para vocês entenderem? Um avatar não é que... Qual é a diferença maior é quando você entende que o teu eu superior... Eu já fiz uma visita uma vez pro meu eu superior que eu fiquei num choque, tá? É como se ela tivesse ela estava sentada numa cadeira com várias telas. A gente entende como se fossem telas grandes de computador. E cada tela de computador era um avatar que ela estava conduzindo. Só que o avatar, quando a gente pensa num avatar, a maioria das pessoas pensam num boneco. E esse boneco sendo conduzido como se fosse um videogame, no qual o operador, que seria o eu superior, fica ali conduzindo aquele avatar 24 horas por dia. Entretanto, não funciona assim. Por quê?
esse boneco, entre aspas, vai lá com um fractal da consciência daquele eu superior, só que ele entra no jogo daquela realidade. Então, o avatar, o eu superior, ele precisa que o avatar se autodesperte. Então, ela estava me mostrando, tinham 36 telas. Aí, uma delas eu olhei, era eu. Aí eu virei e falei, o que é isso aqui? Ela falou, são os meus avatares. Eu falei, você tem 36 avatares na Terra? Nossa. Aí ela falou, tenho. Aí eu falei, caramba! Aí eu falei assim, mas você controla todos eles? Aí ela começou a me explicar isso. E ela falou, só 2 estão despertos. Você é a mais desperta. Caramba. Eu falei, então você tá enrascada, hein? Eu brinquei com ela, né? Ou seja, muitos de nós somos avatares, né, sem saber que somos. Porque, avatar ou não, você precisa se autodespertar. Então, só tem essa diferença. Mas ela está 100% do tempo em controle? Não. Não, porque ela não pode mexer no livre-arbítrio. Você não pode... É como se virasse uma nova identidade. Certo. Entendeu? É um avatar, um pedaço da consciência dela que tá... Só que ela não pode interferir. Ou seja, se eu quiser virar para a esquerda e ela quiser que eu vire para a direita... E eu não fizer uma ponte com ela para entender o que é melhor para mim, porque depois de um tempo eu entendi que eu tinha que fazer isso. Toda escolha na minha vida, tudo, hoje em dia, eu sento, vou lá, me conecto, pergunto, o que você quer que eu faça? Como que eu devo proceder agora? Qual que é o próximo passo? É ela que fala. Isso aqui sim, aquilo não. E eu posso querer uma coisa e ela fala, não, eu obedeço. Porque eu sei que eu vou me enrascar se eu for pro outro lado. Vai ser ruim para mim. Porque, inevitavelmente... Ela tem muito mais inteligência e que existe uma sabedoria. Inteligência universal no qual as pessoas entendem desafios como algo negativo. E, na verdade, o negativo ele não existe. Né? O desafio ele é simplesmente uma oportunidade de você voltar para o teu caminho, o teu eixo. Então, assim, quando ela fala para mim, não vai por esse caminho, eu já entendo que eu ia dar uma volta, um looping gigante para depois voltar no mesmo lugar que eu tô hoje. Eu falo, nossa, vamos poupar essa energia, esse tempo, entre aspas, mas a gente tem essa percepção, e vamos pelo outro caminho. E aí, quando eu comecei a fazer isso, minha vida ficou muito mais fácil, muito mais facilitada. E é isso que eu ajudo, esse é o trabalho da minha vida, o propósito, né? Esse mesmo movimento de reconexão que eu fiz comigo, eu entendi que eu me predispus a fazer e a reconectar as pessoas. Então, a formação no Ibadan Mastery, ela é um processo inicial, no começo dessa formação, de reconexão. O que é a reconexão? Primeiro, a pessoa com ela mesma, dentro, inclusive, desta personalidade. Mas a ajudando a entender que ela não é a mente. Quem é ela, então? Esse é o primeiro passo. Quem sou eu? O que eu gosto? Sem ficar com medo do que o outro vai pensar, julgar, sem ter atitudes baseadas em querer ser aceita na sociedade, amada. Tá? Então, assim, primeiro este passo. Esse passo me leva a um grau mais profundo de reconexão. Que é a reconexão que começa com os meus mentores de consciência mais elevadas. Porque na minha experiência e de várias pessoas que eu já mentorei até então, é muito difícil uma pessoa que já encontra o eu superior de cara. Você passa por vários degraus dentro dessa escadinha. E quem é que vai levar? Fala assim, sobe esse degrau aqui comigo, sobe esse degrau aqui comigo. São seus mentores. Sim. E muitos deles são você, numa outra consciência, um fractal teu. Uma consciência mais expandida, até você encontrar um eu superior. Aí, quando eu encontrei esta, que é a minha eu superior, que estava dentro do conselho, eu a vi, né? Eu falei, nossa, eu a reconheci na hora, tipo, conheço, sabe? Não tinha entendido que era meu eu superior, achava que era uma mentora. Depois de um tempo que eu entendi. Eu comecei a ter contato com ela. E aí, ela falava meu eu superior. E eu, caramba, cara, como assim meu eu superior? Eu falei, você tem um eu superior? Claro que eu tenho um eu superior. Todo mundo tem. Porque, gente, o retorno até a fonte de tudo, que fez a manifestação de tudo, quanto tem pra gente chegar ali? Muito, né? Então, ela tá em 12ª dimensão. Ela tem um eu superior de 63ª. Ah, ela também tem, entendi. Entendeu? E talvez o mentor dela também tem. Não, eu tenho certeza que ele tem, eu só não conheço. Eu tive o prazer já de entrar em contato. Caramba. Energia.
energia, uma energia sim que você... 100% energia, mas que usa a capacidade telepática e de onda, né? Eu falo que os extraterrenos, a maioria das pessoas acham que eles se comunicam por telepatia única e exclusivamente. Não, essa não é a verdade. É energia. Ele não precisa falar nada, não precisa pensar nada, não precisa nada. A energia chega, e você leu a energia da onda que chegou, já sabe tudo que está acontecendo, já devolveu aquela energia, já acabou a conversa. E não houve nada de pensamento. Mas você consegue transformar em palavras aqui? Consegue, se consegue. Ele também consegue. Então, para se comunicar comigo, eu fui desenvolvendo essa nova linguagem, que é a linguagem energética. Mas quando eu converso com os mentores... Um pouco eu entendo através desse sistema onda-partícula, que a gente entende, e um pouco eu entendo através da telepatia. Então, essa hora que eu entendo, eu falo, é isso mesmo, sabe? Uma coisa assim para dar ou tirar alguma dúvida. Caramba. O que esse mentor diria supremo, assim? O que ele já te falou que te marcou muito? Tem algum ensinamento que você poderia passar pra gente? Nossa, ele tem muitos ensinamentos. Eu vejo que quanto mais elevada é a consciência, o que eles veem quando eles entram em contato, primeiro que assim, a gente tem que estar muito elevado, muito, para entrar, para sintonizar. Essa elevação, ela traz uma onda e uma informação de amorosidade tão grande que a gente meio que... É como se nada mais tivesse importância. É isso que eu sinto. Então, quando eu entro em contato com ele, é como se não tenho nenhuma pergunta. Eu só quero ficar nesse estado de ser. Tá tudo perfeito. Que é esse amor que eu não consigo nem mensurar de tão forte que ele é. Então, assim, muitas vezes eu volto, né, saio dessa conexão e falo, cara, não perguntei nada. Não dá. Não dá. É uma sensação que você entra, um estado de espírito. Entra numa sensação muito grande. Ele começou a me falar sobre uma linguagem estelar, no qual eu estou agora... A formação no Abaddon Master é a minha primeira formação, eu estou dando a segunda, que é a Transcendência Harmony. No Transcendência Harmony existem mantras estelares, e foi ele que me introduziu aos mantras estelares. Ele falou, você precisa agora se relembrar dessa linguagem. E aí começou a falar e ele conversava comigo e eu entendia a linguagem. Aí eu entendi que quando eu fui para o Conselho de Nebadon, eles estavam falando uma língua e tinha um tradutor, que era um humanoide peixe do meu lado. Caramba. E ele estava traduzindo. Eu falei, não precisa traduzir. E eu vi que eles ficaram espantados que não precisava de tradução. Ou seja, quando eu entrei naquela frequência, ativou em mim, baixou aquilo de eu não precisar. E aí agora eu estou começando a ter consciência desta linguagem. Eles não querem que eu ensine esta linguagem, mas querem que eu disponibilize mantras. Então tem mantras de cura, de quebra de magias, de quebras de contratos, de transcendência energética, de abertura de caminhos. Tem vários mantras. Que você mesmo faz. Com essas... Eles mandam as informações e aí eu escrevi. É um processo um pouco delicado, porque não é uma língua que a gente está habituado. Então, eles vão meio soletrando mesmo, né? Até ir compilando. E aí, eles passam a forma como se escreve, a forma como é falado. Sim. E depois uma melodia em cima, entendeu? Caramba, nossa, que incrível. Então, é um processo muito lindo e é muito forte. Então, foi ele que me passou isso e é uma tecnologia estelar de cura. Isso. Sensacional. E os sirianos em si? Eles, se você pudesse falar qual que é o grande propósito deles para com nós humanos, tem algum ponto que você destacaria? Os sirianos eles estão muito comprometidos no desenvolvimento tecnológico e espiritual da humanidade, né? Eles são seres que têm um espectro aí dentro de dimensões muito variado, né? Então, a gente tem siriano desde terceira dimensão até dimensões mais elevadas. Então, dentro de cada função do siriano, a gente pode entender, por exemplo, os sirianos de terceira dimensão, eles estão mais engajados nessas guerras estelares, no sistema de proteção do planeta, em tudo isso. Já os mais elevados, eles estão completamente focados na evolução humana
espiritual, consciencial, na verdade, né? Que lá o espiritual é chamado de consciência, e tecnológica. Só que a tecnologia deles não é uma tecnologia, por exemplo, que a gente pensa num reptiliano, né? E reptilianos, vamos deixar claro que não existem só reptilianos sombrios, existem muitos luminosos. Eles têm tecnologia mesmo. A tecnologia siriana é voltada para a expansão consciencial. É mais sutil. Assim. Então, a gente está falando de simbologias de cura, a gente está falando de ondas sonoras, de várias coisas aqui ligadas a isso. Então, os sirianos vieram para o nosso planeta já há muitos milhares de anos, né? Estiveram aqui presentes em Atlântida, né? No Antigo Egito, fortemente. Então, eu começo a entender a minha trajetória, né? Por que eu tive que ir para o Egito? Por que foi a minha sacerdotisa que me conectou à siriana, né? Porque ali, Ísis, Osíris, Bastet, várias deusas sirianas, vários deuses e deusas sirianos. Então, a gente tem ali uma compilação. E, desde então, eles traziam movimentos... Se a gente for estudar Antigo Egito, a vida de Osíris, por exemplo, que saiu nos mares. E foi disseminando, né? Como cultivar, como trabalhar a terra. Como foi ensinando a população humana. É o nome do meu pai, acredita? É mesmo? Osíris, né? Que legal! Até então, para mim, Osíris era o deus do sol. Osíris. Né? Mas, pô, que incrível saber que, na verdade, não é nada disso. Ele é um siriano nato, é isso? Ele é um siriano nato. E ele, dentro da mitologia egípcia, ele foi esquartejado pelo irmão. Nossa Senhora. Foi. Aí foi Ísis que reconstituiu ele, engravidou de Horus, depois que reconstituiu ele, mas ele foi trabalhar, ele está mais conectado ao submundo, para você ter uma ideia. Então tem sirianos trevosos também, não só do bem, da luz. Sim. Aí quando a gente entra Todas as raças têm dos dois lados ou tem alguma que só tem pessoal da luz ou só da treva? Quando a gente está falando de raças que já são luminosas, por exemplo, ele chama Yves Munrak Navmun, esse meu... É um eu superior da minha eu superior, né? O Supremo, como rola. Ótimo, Deu adorei. nome até, né? Ele, eu duvido que a linhagem dele tenha... Impossível. Não tem como, tá? Então, mas sirianos sim, porque eles entraram no planeta e eles fizeram parte da queda consciencial também. Então, se a gente for pegar Ísis, por exemplo, a deusa do amor, da magia... Ela também passou por um movimento de que ela veio numa ascensão consciencial, passou por um declínio grande, eu diria, e de novo subiu, tá? Então, agora ela está trazendo, assim, um aporte de energia muito grande, mas ela também fez isso. O que seria participar da queda consciencial? Onde a sua própria consciência entra em colapso, entende? Onde você começa a duvidar, a negar, a se distanciar da fonte. Se distanciar do despertar. Que é o que a gente está passando aqui, né? Como os humanos estão passando por isso. Alguns. Nós estamos nessa jornada. A gente está agora num movimento bom, tá? Se a gente for pensar, porque... eu tô com 42 agora, mas 20 anos atrás, cara, ninguém falava sobre espiritualidade, vida extraterrena, expansão consciente. Não existia isso. Não. Tanto que eu demorei uma eternidade para sair do armário, porque eu falei assim, não posso abrir a boca, senão essa pessoa vai me internar, né? Vão me enfiar um monte de remédio e me pôr num manicômio. Então, a gente está num processo de transformação e, na verdade, de ascensão agora. Tá? Então, a gente tinha Seria a nova terra. Isso, para a nova terra. O que é a nova terra? Uma terra que está num processo de regeneração, passando por uma transformação energética também. E, através disso, ela nos dando condição de pegar esse bonde, essa carona, junto. Então, estar encarnado nesse momento é uma dádiva. Ao invés de você que está em casa, blasfemar a sua vida, praguejar a sua vida, achar que está tudo ruim, comece a agradecer, porque agora você está tendo oportunidade de entrar de terceira dimensão e sair de quinta ou além. Depende de você. A energia está aqui disponível para nós. Então, assim, eu não diria que a humanidade está em declínio. Eu diria que agora a gente está num processo de reverso. Mas que, infelizmente, ainda a maioria dos humanos, que estão humanos ou são humanos,
ainda estão com a consciência bastante densificada. E o que está faltando para a gente liberar essa consciência de maneira coletiva? Vontade, aquelas... Mas muitas pessoas... exato, porque muitas pessoas nem a vontade não têm, porque eles não sabem nem que isso existe ainda. Não, as pessoas, elas foram... Esse sistema aqui, ele é muito delicado de sair dele, né? Vamos pensar que a nossa engenharia já dificulta. Se eu tenho uma entidade, uma outra pessoa, entre aspas, que me habita e que não deixa eu pensar por mim, sentir por mim, caminhar por mim, ela fica me manipulando, se conecta ao inconsciente coletivo, trabalha por repetição, através desse inconsciente coletivo. Cara, para eu me desconectar disso, eu preciso ter uma força de vontade muito grande. Um comprometimento com a minha evolução muito grande. Então, infelizmente... Só esta engenharia já dificulta. Aí agora a gente pode entrar em outras coisas. Mídia. Se você assiste, graças a Deus, agora está mudando, né? Então, graças ao Linha, tantos outros, ainda bem. Mas se a gente for pensar, a maioria dos programas televisivos, dentro da internet, de músicas, inclusive, que a gente escuta, tem disponível para a gente escutar, são de extrema baixa frequência. Que levam a pessoa, primeiro, a um estado de não gratidão muito grande, porque ela fica se comparando, né? Ou pinta uma coisa que é maravilhosa do vizinho, e o outro olha e fala assim, meu Deus, o vizinho tem tudo, eu não tenho nada, então eu sou um pobre coitado. Comparação, né? Comparação, estimula o vitimismo, que é um estado de inércia, medo, culpa, raiva, ou seja, é tudo feito para o aprisionamento. Eu preciso dar um passo para trás, e é para trás mesmo, olhar aquilo e falar assim, não quero mais isso. Só que isso é muito individual, porque a gente não consegue fazer essa trajetória pelo outro, só pela gente mesmo. Aí vem uma coisa que os extraterrenos falam muito, que é a autorresponsabilidade. Né? Eu só sou responsável sobre a minha trajetória. E aqui pega muita gente que está desperto. Por quê? Porque aquele que está desperto e ama o próximo, que é alguém da família, ou não sei, que está passando por uma dificuldade, o que ele quer fazer? Salvar aquele outro. Só que aquele outro ele não quer salvação. Aí o que acaba acontecendo? Ele se afunda junto com o outro e sai daquela frequência mais elevada que ele estava. E aí ele entra no jogo de novo. Então, assim, tudo feito para que a manipulação perpetue. Essa é a nossa verdade. Só que a gente tem que olhar, entender. A partir do momento que eu entendo isso, eu começo a identificar quando eu me coloco em posições que me levam a esse lugar de mais baixa frequência. Eu começo a identificar quando eu tô naquele lugar. E para eu sair disso daqui, eu preciso ter dentro de mim, incorporado em mim, ferramentas que me tiram dali. E aí, por isso que tem tanto médium canalizando e trazendo ferramenta de cura, né? Que são essas ferramentas que eu dou no Formação Nebadon Master, são isso. Para quê? Para que a pessoa, primeiro, ela tenha autonomia do cuidado energético dela, da casa dela, da empresa dela, do carro dela. Quando eu tenho essa autonomia e assumo essa rédea, que é a rédea da minha vida, a minha vida começa a ficar mais fluídica. A minha vida começa a ficar mais próspera. As coisas vão acontecendo. Eu tenho mais motivo para agradecer. Eu consigo achar esse motivo. Quando eu entro nisso, eu começo a desidentificar da mente. Porque por mais que a mente me traga o problema, opa, eu senti aquilo, tá legal, deixa eu agradecer aqui. Aí eu entro num estado que me dá condição de fazer o movimento contrário, que é esse movimento de subida. Pego a mente e falo, você trabalha para mim. Eu não trabalho mais para você. E aí eu começo a entender que essa mente, que é uma outra consciência, é um bebê mimado, entendeu? Que faz malcriação, que não quer fazer nada do que eu falo e que eu tenho que ensinar. E vou falar 60 mil vezes, não põe o dedo na tomada. Só que cabe a mim, como adulto, uma consciência mais elevada, educar essa mente. Nossa, isso seria assumir as rédeas da própria vida, literalmente. É quando a gente doma a nossa mente. Sim. Quando a gente doma, quando a gente entende que
ela está a nosso serviço e que eu não sou essa mente, eu sou um ser muito mais luminoso do que isso. E por ser esse ser divino, eu crio a minha realidade a partir do que eu vibro, do que eu sinto, do que eu penso, na maior parte do meu tempo. Entretanto, não é tão simples assim ter esse autodomínio. Por quê? Porque a gente tem muita energia externa, e que as pessoas não falam tanto, quando a gente está falando de cura energética, de uma forma tão assertiva, né? Tem energias externas que estão ali para impedir esse equilíbrio, essa harmonia. Então, dentro dessa gama, né, de energias externas, o meu campo energético, a minha vibração, a minha identidade energética, ela é composta do que eu penso, do que eu sinto, mas de tudo que chega até mim, o que eu faço com tudo que chega até mim. Então, se eu não estiver muito bem, firme, organizado em mim, eu vou absorver e vou abrir a porta para todo esse resto que chega em mim e que eu nem sei de onde vem, o que vem, entrar. Como é que eu fico, a hora que tudo entra, sem energia, escassez financeira, começa a brigar nos relacionamentos, saúde corpórea vai embora, não tem contato com a espiritualidade. Eu sento e fico assistindo aquela banda de parafernália que só me põe mais medo, raiva e culpa. Entendeu? Então, eu preciso aprender a entender que isso aqui é muito importante. Desequilibrei emocionalmente. Opa, o que está acontecendo aqui? Né? Agora. Não é amanhã. Não é daqui 10 dias. Eu não tenho que esperar para tomar uma atitude. Pensa, se você tem um quarto que está sujo, que você tem ali um monte de aranha. Se você largar e voltar depois de 10 dias, vai estar pior, não vai? A energia da gente é a mesma coisa. Como é que eu deixo um monte de parasita? Porque existem parasitas. A gente está falando de larva astral, de miasma, de obsessor. A gente está falando de chip, de implante, de extraterreno de baixa frequência que cola em você e fica te manipulando. Estamos falando, sim, de magias ancestrais, de pactos, voodoos, amarrações. Tudo isso existe. E as pessoas acham que tudo isso é balela e que eu não tenho que tirar. E aí, a coisa mais impressionante que tem é... Tô passando mal. Ontem, gente, toda vez que eu vou me expor, por mais que seja gravado, que vá depois, eles não querem que eu vá fazer aquilo, porque, afinal de contas, eu tô servindo como canal e tô levando uma expansão consciencial para as pessoas. Eu sou muito atacada. Aí, ontem à noite, eu tava querendo fazer febre. Aí eu olhei e falei assim, lá vem eles me atacando aqui. Aí eu fui lá, sentei, fiz um trabalho de cura energética, acordei maravilhosa. Entendeu? Agora, se eu não tenho essa consciência de o que está acontecendo comigo, eu fico achando que eu tô ficando doente. E eu fico doente. E o pior, às vezes eu chego a realmente ficar muito doente por conta disso. Aqui, quero trazer uma coisa. Não adianta você trabalhar, para as pessoas que estão adoecidas, não adianta você trabalhar só no seu físico. A maioria, né, a humanidade sabe que existe a somatização, que são o desequilíbrio emocional, ancora na nossa fisicalidade que a gente adoece. Só que começa antes. A energia adoece, o teu emocional e mental adoece, e depois o seu físico adoece. Se o teu físico tá encacado, a tua energia tá 50 mil vezes pior. E aí, as pessoas falam assim, eu sou uma ótima pessoa. Eu amo os outros, eu não tenho inveja de ninguém, mas, nossa, eu não tenho prosperidade. O que acontece na minha vida? Meu amor... Isso acontece na sua vida. Precisa limpar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A autonomia de limpeza energética é fundamental para o novo humano. Porque faz com que você não seja tão manipulado. Eles estão querendo entrar no teu mental, no teu emocional, você corta. Aqui não. Pode ir embora. Você pode dar um exemplo de como a gente pode trabalhar essa cura energética? Sim, tem várias formas, umas né? Ferramentas? Sim, várias formas que já vêm lá de trás. Então, a gente está falando, tem reiki que faz, tem apometria que faz, tem a mesa radiônica que faz. O que eu já percebi, tá, gente? Dentro da formação, eu compilo muitas ferramentas. E aí, eu compilei dentro de uma mesa, porque, na verdade, a gente não tem que trabalhar com mesa, mas é um passo a passo. A pessoa tem que sentar e todas as ferramentas estão em você. E você, dentro do teu canal mediúnico, porque todos nós somos médiums, e é isso que eu faço dentro da formação, desenvolver essa pessoa, para que ela possa trabalhar dessa maneira. Enquanto ela está dirigindo, ela sente alguma coisa, mudou. Sabe quando você vai visitar alguém e parece que você está andando assim,
caiu num lugar? Já tiveram essa sensação? Sim. Ou tá conversando com alguém e começa a ter dor de cabeça, dar sono. Dá Isso sono tudo direto. é interferência energética. E eu tenho que atuar naquele momento. Eu não vou levar aquilo para embora para minha casa. Então tem que estar tudo dentro de mim. Tipo Eu uma começo fuga, aqui, ó. né? Tipo uma fuga. Aí eu começo a ativar as coisas. Só que para eu chegar nesse estágio, primeiro eu vou trabalhar na mesa. Então eu vou ajudando os meus alunos a fazerem esse processo, Certo. né? Tá? Então, assim, o que eu vi dentro... Tem várias ferramentas. O que eu acho que funciona melhor, o que eu já vi que funciona melhor, não é acho, tá? Apometria. Com uma pessoa que saiba fazer e que tenha ferramentas de última geração. O trabalho que eu e a minha equipe desenvolvemos se chama Ascension. Eu ensino a fazer Ascension dentro da formação Nebadon Master, dando essa autonomia. Por quê? Às vezes eu preciso de ajuda, mas o terapeuta não está disponível. E eu preciso de ajuda agora. Ou seja, da mesma maneira que a gente levanta, escova o dente, toma banho, come sozinho, faz xixi sozinho. Ninguém dá banho em nós, né? Exato. A gente tem que entender que a gente tem que tomar banho energético sozinho. Essa é a nova realidade, é um novo humano. Um novo humano precisa entender que energia está em tudo. E se eu não domino esta linguagem, eu não consigo viver nessa nova terra. Ou em qualquer outro lugar. Tá? Então, o que eu percebi, isso é muito legal de trazer, tem muitas pessoas que me perguntam sobre isso. Carol, já fiz vários cursos, eu faço a mesa não sei o quê, apometria, nananana, e eu vejo que tem coisa que eu não consigo tirar do meu campo. Sabe por quê que às vezes isso acontece? Da mesma maneira que a gente tem o iPhone 14, sei lá no que número que está hoje, e no ano que vem vai ter o 15, as ferramentas que a gente canaliza e que são super potentes no agora... Depois de um tempo, o outro lado olha e fala, só que aquilo ali está dando trabalho para a gente, hein? Vamos minar? Eles tiram a força, ou seja, precisa de ferramenta nova. Precisa estar se atualizando. Precisa estar se atualizando, porque o progresso não para nisso. Então, tem muita gente que chega para mim e sofre, tá? Muitos médiuns, muitos terapeutas. A maioria dos meus alunos são terapeutas. Não só são terapeutas, mas muitos. E todos eles se queixam muito de ataques, né? Porque a pessoa que ela tem uma consciência mais expandida, ela tem uma percepção da energia mais apurada. Então, ela começa a entender as coisas de uma outra maneira. Não é que ela recebe mais ataque, é que ela percebe quando ela recebe. Entendeu? Entendi. O outro não. O outro não percebe. E aí ele fica encacado o resto da vida, ele acha que ele é um pobre coitado, que prosperidade é para poucos, que ter dinheiro é coisa de quase ninguém, que ter relacionamento saudável não existe, é privilégio, mas não tem a ver com isso. Mas aí no começo da conversa você falou que alguns seres eliminaram a nossa conexão com o sagrado feminino. Eles Como foram que se deu ceifando. essa eliminação e por que isso nos afeta? Muito, vamos lá. Muito legal sua pergunta. Eles entenderam que se eles tirassem a conexão com uma dessas duas forças, eles tirariam o poder pessoal da pessoa. Por quê? Porque eu só sou inteiro quando eu tenho essas duas polaridades, o sagrado feminino e o masculino. E eu só sou potente quando eu estou inteiro. Né? Então, o que era mais fácil? Desconectar dos estelares ou era mais fácil desconectar da Terra, sendo que eu tenho uma consciência da maioria que vive naquele planeta Terra, daquela dimensão, daquela realidade estelar. Era mais fácil desconectar da Terra do que desconectar do alto. Então, o que a gente vai começar a fazer? Começa um processo de distanciamento, incutindo... manipulações de arquétipos, por exemplo. Se você falar sobre serpentes, a maioria das pessoas fala, meu Deus, que horror, eu sonhei com uma cobra, me matar, o que vai acontecer de ruim comigo? Falam que é traição, né? Traição. Gente, as serpentes, elas são maravilhosas. Ah, é? Caramba. Elas são seres de cura maravilhosos. Não é à toa que símbolos de medicina, de odontologia, têm serpentes. Verdade. Né? Por quê? Porque elas são maravilhosas nisso. O que elas fazem? Elas devoram limpeza, devoram tudo que está negativo na pessoa. Então, elas vão cortando, falando, não, a serpente é ruim, ela é má. Então, fizeram isso com a serpente, foram fazendo isso com os deuses, com as deusas, foram fazendo com as bruxas, foram fazendo isso com tudo.
Foi assim que eles foram cortando. Foram cortando. O processo de levar o ser humano do campo para a cidade também pode ser, porque a gente se conecta menos com a natureza, certo? Sim, com certeza. Que é a energia que está ali. Com certeza, porque assim, como que a gente se conecta à terra, né? Esse sagrado feminino? Através da natureza. É a forma mais fácil de fazer. E autolimpante. Então, assim, quero me limpar de alguma energia que não tá muito legal. Vai pra praia e medita. Toma um banho de mar, vai pra cachoeira. Ajuda você a se manter elevado muito mais. Por isso que eles falam que é bom botar o pé descalço na grama, na terra, né? Com certeza, aterramento, né? Então, como é que a gente aterra também? Uma dica para as pessoas que precisam resgatar, porque homens e mulheres precisam resgatar, tá? Feminino foi ceifado, estamos regressando. Fazer um processo de enraizamento todos os dias. Se você puder ir para a grama, para a terra ou para a areia, sentar, seu chakra base, sentado mesmo, e meditar, visualizando que estão saindo raízes das plantas dos seus pés e do teu chakra base e indo para o centro da terra, isso traz uma força para a gente de conexão muito grande. Através disso, se conecta com o alto. Então, para você que quer viver com mais prosperidade ou que quer contato, inclusive, com extraterrenos, este é o caminho. Muito bom, bate a dica. É uma super dica. Que legal. E você também comenta que a espiritualidade é uma troca. O que você quer dizer com isso? Além disso, você fala também que ela costuma vir em blocos. Então, se você puder juntar ambos os ensinamentos pra gente. Tá. Da mesma maneira que quando a gente passa por um processo na escola, né? Não que eu seja a favor do processo educacional que a gente tem, não sou, mas são coisas distintas. E a gente aprende, por exemplo, pensando em matemática, primeiro a gente conhece os números, para depois começar a somar, para depois subtrair, para depois multiplicar, para depois equações, para depois... Não adianta eu chegar para uma criança que está no processo de alfabetização, lá no primeiro ano dela, e falar... Faz uma raiz de 4. Exato. Não vai fazer. E o mesmo processo acontece com a gente, mas essa inteligência, ela... depende não só da inteligência cognitiva que a gente está falando no processo escolar, mas ela depende da inteligência espiritual. Quanto eu consigo abrir, expandir minha consciência para entender isso aqui que é novo? Caraca, cara. Até você passa por isso, né? Tem hora que eles falam as coisas, eu falo, não é possível, entendeu? A gente é também aqui no Lean, né? Como o Maurício estava te falando lá embaixo na sala, antes do nosso episódio aqui, a gente evoluiu a nossa espiritualidade junto com vocês, nossos convidados e o público que nos acompanha. Pô, foi aos poucos mesmo, né? Sim. A gente se deu a gente começou a falar... vamos começar a falar sobre sobre médiums, sobre espiritismo. Putz, daí foi um banho de conhecimento. Daí vem agora os seres estelares, nossa, um banho de conhecimento. E daí vai... Isso porque vocês decidiram fazer esse caminho, entende? Eu decido. E quando eu decido, a porta se abre. Porque, gente, vamos parar e vamos pensar. Eu vou pensar na minha trajetória como dentista. 17 anos sendo dentista. Eu tive uma carreira de sucesso, fiz 4 pós-graduações, mas eu me detestava fazer aquilo. Essa é a verdade, tá? E a prosperidade financeira, ela vinha, mas ela vinha assim... Sabe? Tipo, devagar, é difícil. Você arrastava, eu tinha que fazer um esforço absurdo. Quando eu tive coragem de assumir quem eu sou e trabalhar com o que eu vim trabalhar, é assim, ó, o negócio anda. É óbvio que eu faço um esforço, entre aspas, no sentido de corresponder. Então, a gente vai chegar na outra coisa que você falou, dessa parceria. Da troca. Da mesma maneira que eles me dão aula, que eles me ensinam coisas e que essas coisas não tem que ficar em mim, porque quem é canal. Tem que fazer isso aqui e ir pro outro, né? Eu não sou canal para ficar tudo só comigo, tá? Eu também tenho que fazer a minha parte de abrir espaço para me conectar, para receber, para canalizar, para estudar sobre as coisas que eles me passaram, que muitas coisas não vêm assim, A mais B é igual a AB. Não vem assim, ó, W e depois 7. E você fala, e aí? Entendeu? O que é isso? Então, cabe a mim ir olhar W. O que tem de W aqui nessa realidade? Tem isso e aquilo. Beleza, eu guardo essa informação.
E isso é muito importante, porque as pessoas acham que elas têm que ficar numa ânsia de entender aquilo com rapidez. E quando você põe ansiedade no processo, você acaba com o processo. Então, eu só guardo aquele W, mas eu fiz a minha parte. A primeira parte que me cabe é abrir espaço de conexão para eu receber, abrir. Segunda parte, cuidei da minha energia para eu poder ter condição de sintonizar com eles lá em cima para eles me passarem. Se eu não tivesse feito isso, eu podia ter aberto espaço, tempo para poder fazer, mas eu não ia sintonizar da mesma maneira. Não ia sintonizar de qualquer jeito. E a terceira parte veio o W. Não sei nada sobre W, deixa eu dar uma olhada. Eu fiz esse processo. O que isso aqui está mostrando para eles ali? Nossa, ela está engajada. Vamos mudar agora o Z? Opa, WZ. Começou a fazer um pouquinho mais de sentido. WZ encaixou uma coisinha aqui. Dá o 6 e o 8 também para ela. Entendeu? Então, assim, começa a montar. Eu vejo, é uma parceria. Da mesma maneira que eu preciso estar disposta, querendo, buscando e comprometida com isso, a minha vida é devocional à espiritualidade. Essa é a palavra. Eu sou uma sacerdotisa da vida moderna, uma sacerdotisa estelar, diferente do que a gente tinha antigamente, porque eu tenho família, eu tenho marido e tenho filhos. Mas a minha vida é devocional. Se você conversar com o meu marido, é uma doideira ser casado comigo. Cada hora ele chega, opa, quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que está aqui com a minha mulher? Meu filho, hoje em dia, olha para mim e fala, mamãe? Não, não é a mamãe. Ele já tem essa consciência. Já tem essa consciência. Com 6 anos. Ontem ele estava brincando, gente, foi muito divertido isso. Eu estava montando as aulas do Transcendência, que eu estou gravando a segunda formação. E ele estava brincando no andar de baixo com os amiguinhos. Aí ele virou para os amiguinhos. Sabia que a minha mãe é uma bruxa? Ela gosta de mexer com ervas lá no caldeirão. Eu comecei a rir. Eu falei, gente, o que será que ele conta na escola? Imagina a professora ouvindo isso. Não é? Nossa, imagina vai pensar. A professora quadradona. Mas eu comecei a rir lá em cima. Mas ele é um super médio. Então, eu preciso já começar a dar bagagem para ele. Primeiro, para ele se sentir confortável de ser quem ele é nesse mundo. E que ele não demore tanto tempo para ele sair do armário quanto eu demorei. E diferente do que foi com você, né? Que a sua mãe não acreditava nas coisas que você falava. Eu não a julgo, porque foi tudo nos serve, né? Me fez ser super forte, determinada. Mas foi difícil para mim, porque ninguém acreditava. Se minha mãe não acreditava em mim, eu não podia falar para mais ninguém, você concorda? Sim, então eu vivia muito sozinha. Então, eu ajudo o meu filho a fazer um movimento diferente desse. Mas eu comecei a dar risada, né? Eu tava lá em cima ouvindo, falei, ai, meu Deus. E aí eu fiquei com uma outra dúvida, que é quando você estava falando dos mentores, e aí tem o mentor acima, o supremo, você falou que nós precisamos deles e eles precisam de nós. Sim. Por que eles precisam de nós? Tá, vamos pensar que tá tudo interligado, né? E que é uma troca. Exato. Então, vamos pensar que, da mesma maneira que os mentores precisam da gente, os sistemas precisam de cada planeta em organização e assim vai, né? Então, quando eles estão... Não é à toa que nós resolvemos encarnar em mundos, tá? Então, assim, sempre tem exatamente aquela pecinha que vai naquele lugar, porque precisa ir naquele lugar. E quando a gente escolhe ser essa pecinha, a gente está automaticamente assumindo responsabilidades perante aquela peça que está conectada a todas as outras, porque esta peça é fundamental para que todo o outro processo que a gente não tem nem ideia aconteça. Então... Quando eu comecei a entender isso e verbalizar sobre isso, inclusive dentro do Instagram, falando com as pessoas, que a gente tem que entender que despertar não é sobre a gente. As pessoas buscam o despertar, óbvio que só eu posso me despertar, mas o meu despertar não é para mim. E isso tem que ficar muito claro. É pro próximo. É para tudo, é pro todo. Não é pro humano. É para a galáxia, é para o universo, é para todas as linhagens. Porque isso aqui, vamos pensar numa empresa. A empresa tem vários setores. Então, o marketing precisa estar organizando para que as vendas funcionem, para que, sei lá... A produção funcione. Tudo. Para que a logística funcione. Tudo. O universo é isso.
entende? Então, assim, todo mundo precisa de todo mundo. E tem uma outra coisa. O que eu entendi do humano, tá? Quando eu estava lá no conselho. Essa necessidade de miscigenar linhagens para compor o humano, ele tem um objetivo. Teve um objetivo. O objetivo era proteção, autoproteção de várias linhagens, porque perante as guerras biológicas que estavam acontecendo, eu não sei se é nem essa palavra, biológicas, mas guerras genéticas, no sentido de eles raptavam seres de linhagens diferentes, tá? Seres de baixa frequência, por potenciais que aquela raça tinha. Por exemplo, os sirianos eram muito raptados, o meu eu superior foi raptado, inclusive, dentro da Guerra de Órion, por conta dos poderes psíquicos. Então, eles raptavam e começavam a fazer todo um processo para extrair, desenvolver esse poder psíquico que o siriano tem mais desenvolvido em raças que têm isso menos desenvolvidas. E aí, estava causando muitos sequestros, muitas guerras nesse sentido. Então, as linhagens começaram a se unir. E dessa união, eles quiseram criar um protótipo, que é o humano, onde haveria a miscigenação de várias linhagens. E através do despertar, o que é o despertar da consciência, para vocês entenderem, eu não sei se isso já ancorou dentro de vocês. Nós não temos o despertar total, porque as pontes do nosso DNA, elas são desconectadas, tá? A gente sabe que 91% do nosso DNA é considerado DNA lixo, que é um absurdo, né? De lixo não tem nada. São conhecimentos, sabedorias esquecidas, potenciais esquecidos, desconectados de nós. Como que essas sabedorias, esses potenciais são desconectados? Quando eu coloco uma programação de baixa frequência, essa ponte se quebra. E aí, eu deixo esse humano com uma consciência bem lá embaixo. À medida do caminho que essas pontes vão se reconectando, e as hélices vão se ativando, porque a gente tem 2 hélices ativas, mas originalmente o projeto são para 12 hélices, não 2. A gente vai restabelecendo e se reconectando toda a sabedoria que existe. Cada uma dessas conexões leva informações desses potenciais para o gen de todas as linhagens que estão estabelecidas dentro do nosso corpo humano. Eles pegam a nossa amostra, levam para o laboratório e disseminam para todas as raças. Ou seja, um sistema de proteção entre todas as linhagens coligadas dentro do Conselho de Nebadon, tá? Então, é algo muito mais forte, mais importante. Então, a gente está falando de proteção e, ao mesmo tempo, desenvolvimento mesmo. E vai ter um dia que a gente vai conseguir reconectar essas 10 hélices aí que estão faltando. Mas são 12, tem 2, sim, né? A gente não tem nem as 2 ligadas inteiras. Nem as 2? Não. A gente está caminhando para isso. Estão vindo muitos trabalhos, né, de médiums canalizando. O Transcendência Harmony, que é o trabalho Harmony, ele é específico para isso, inclusive, para esse processo de remover essas programações e reconectar. É um processo, não é um botão que a gente liga e conecta, mas a gente está no caminho. Mas aí a gente vai ser capaz de fazer coisas muito mais incríveis. Muito mais. Mas nossa, o ser humano vai se tornar um ser super. Uma raça acima das outras? Tá entendendo como a gente é especial? Como é bom ser humano? Por isso tem um monte de ET querendo vir pra cá. Tô feliz sendo humana. É uma mega oportunidade. Eu tô me desenvolvendo de um jeito que lá em Sirius eu não poderia. Entendeu? Então, assim, e as pessoas não se dão conta disso. A gente tem que ter uma gratidão por estar aqui muito grande. E entender a força, a potência que está aqui, disponível para nós. Está disponível para a gente. É fácil? Não. Mas está disponível. Se eu quiser, eu vou galgar isso. Então, é sobre isso. E a transição planetária, como que você entende essa? Porque é um tema muito comum aqui no Lean, né? Ainda mais quando a gente traz convidados que, como você, que falam são especialistas nessa questão de seres estelares, né? Sim. Como que você vê? Qual a sua visão? O que o seu eu superior te traz sobre isso? A minha visão é tudo que existe no universo é vivo, né? E nosso planeta é um ser vivo da mesma maneira. Assim como nós que estamos buscando o nosso processo de desenvolvimento, de expansão da nossa consciência, o planeta também está. E dentro desse processo dela, né, Gaia,
ela chegou fez um processo de transição e de elevação consciencial. Então, quando ela faz, vamos pensar, eu gosto de fazer essa metáfora, mas que para mim faz muito sentido. Pensa que nós, humanos, temos muitos parasitas em nós, certo? Sim. Bactérias boas, bactérias ruins, fungos e assim vai. O que nós somos para o planeta? Na minha concepção, exatamente esses parasitas. Agora, sejamos parasitas positivos, então, né? É nesse sentido. Então, a Terra está fazendo o processo dela. Assim como a gente está fazendo o nosso. A gente liga para o parasita que mora na gente? Não. Entendeu? Eu entendo assim. Se ele não gera uma febre na gente, ou, né, uma bactéria que está infeccionando, ela pode estar atuando pelo bem, para degenerar comida. Não, ela tem uma qualidade de amor muito grande, né? Então, a gente tem que ser muito grato, porque não dá toda a condição de vida, né, pra gente, né? Da casa, da alimento, dá tudo. Mas ela tá focada no processo dela, e é assim tem que estar. Mas aí, alguém já te passou algum tipo de previsão sobre o futuro que a gente pode esperar para a humanidade? O Rosa é sempre o cara de fazer essas perguntas. Que puder falar, né? Previsão, a gente não tem, porque existem muitas variáveis aí no meio do caminho, tá? Então, tem a variável, porque assim, a gente está com uma porcentagem muito pequena de seres despertos que estão sustentando a quinta dimensão. Uma coisa é o dar pico na quinta dimensão, já tem uma porcentagem um pouco maior, mas que sustenta tá bem pequeno, tá? Então, dentro desse processo evolutivo, a gente pensa que o novo humano é aquele humano que vai conseguir sustentar essa quinta dimensão. A gente ainda está no processo de transição. Na minha concepção, estamos chegando ao final disso. Tá próximo. Na minha concepção, tá? Eu sei que o ano de 2025 é um ano decisivo para isso. Não é à toa que tem tanta gente despertando. Não é à toa que, tipo, tem muita gente querendo consumir, sabe? Falando, não quero mais isso, deixa eu largar, deixa eu ir atrás. Isso está acontecendo, porque a Terra está empurrando. Não é a Terra, é o universo. Vocês viram já quantos flashes solares na Terra nesses últimos 6 meses? Tá absurdo. Então, né? assim, não dá para falar que é um processo planetário só. Entende? Sim. Tá? É um processo do é tudo todo. conectado, né? Tudo conectado. Mas a Terra tem uma importância muito grande para esse todo. Então, a gente está sendo empurrado aí para esse sistema. 2025, só para responder na minha concepção, um ano decisivo. Eu sei que me passaram uma informação de junho de 2026 como algo que pode vir a acontecer, que não vai ser tão positivo para a humanidade, dependendo do andar da carruagem. O que isso quer dizer? De quantas pessoas se elevarem, de como estaremos vibrando. Graças a Deus, um que está vibrando mais forte... Puxa os outros. Puxa os outros e tem uma potência maior do que quem está sem luz, né? Então, tem isso também. Então, tem algumas variáveis com relação a isso. O que eu poderia falar para as pessoas que eu adotei na minha vida pessoal? Eu não gosto de colocar medo nas pessoas, porque eu entendo que a cura para tudo isso é através da amorosidade, né? Através da luminosidade, do despertar. Mas eu estoquei água, resolvi minhas coisas, sabe? Guardei alguns alimentos, eu fiz isso. Caramba! E a gente pode esperar isso para 2025 mesmo. Você tá... Pode ser, eu não tenho datas. Como eu te disse, setembro, alguma coisa, acho que vai acontecer aí, tá? Também estou sabendo de novas pandemias que estão tentando, o outro lado, tentando colocar através de mosquito, tá? Então, assim, meus mentores outro dia, eles falaram, fale para as pessoas usarem repelente, mas aí não pode ficar se intoxicando. Então, um repelente, tipo, mais voltado para citronela, o mais natural possível, mas quando esquentar, que é para fazer isso. Eu vejo, assim, o outro lado tentando, com muitas tentativas. E aí, se a gente ficar... se a gente ficar conectado a isso... Qual é a diferença entre esta informação ou a informação do jornal que fica falando desgraça o dia inteiro? Para mim, nenhuma. Certo. Entendeu? E aí, na quinta dimensão, o que tem lá?
Se você puder explicar, como que é essa quinta dimensão? Oi, tem aqui, estamos aqui, entendeu? É isso. Quinta dimensão é um lugar onde as polaridades estão menos exacerbadas, mas ainda existe polaridade, mas menos exacerbado. É um lugar onde as pessoas estão mais conectadas com a essência, com o propósito, compreendendo esse estado de servir e de ser o canal para o próximo, o quanto a peça fundamental que você é, a tua potência, interfere no jogo todo, o quanto você despertar essa potência. Se você não estiver fazendo isso, cara, você está minando o jogo todo. Então, é um lugar de uma consciência maior, né, mais expandida, um lugar de pessoas com mais autorresponsabilidade e uma qualidade de amorosidade maior. É isso. E quando a gente estava falando sobre a troca, né, que a espiritualidade é uma troca, você comentou que existe um outro processo que a gente nem faz ideia que vai acontecer. Que processo que seria esse? Isso eu não posso falar. Mas, de fato, é algo muito transformador. Transformador. A gente está caminhando, mas eu também não sei se estaremos vivos, tá? Sendo honesta. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente está caminhando para uma era de apogeu consciencial da Terra, né? Da humanidade, de novo. Então, vamos pensar, olhar como é que está hoje em dia. Dá para ser desse jeito? Não dá, né? Sim. Tem muita coisa que precisa ser lavada, transmutada, né? E nessa pegada de coisas que precisam ser lavadas, transmutadas, nos seus atendimentos, nas suas mentorias, o que você acha que mais bloqueia as pessoas de acessarem esse potencial espiritual? Primeiro é a ideia de que elas não têm a capacidade. Então, é uma falta de merecimento interno muito profundo, né? Então, as pessoas elas têm uma falsa ideia de que, inclusive, a conexão espiritual é para poucos, assim como a prosperidade financeira é para poucos, o relacionamento é para poucos, ou seja, tudo que é bom é para poucos, para mim não. Deixa eu me flagelar aqui, tá? Então, primeiro a gente tem que desconstruir isso para a pessoa, para ela acreditar que ela pode. Então, eu tenho que, na verdade, ajudar essa pessoa a se reconectar ao ser divino que ela é, para ela entender, eu sou o divino. Então, se eu sou o divino, eu mereço tudo de bom e de próspero. Isso é o mais difícil, porque eu preciso pegar toda a informação do que ela viveu nesta vida e em vidas paralelas, cortar essas conexões, tirar tudo e falar, reseta. Entendeu? E quando vier a energia para você, você tem que perceber para você tirar, se afastar de novo. Então, eu preciso ter ferramenta para poder fazer isso. E eu preciso escolher todo santo dia conectar-me a frequências elevadas. Então, é um orar e vigiar constante necessário, né? De como eu estou. Eu acordei como hoje? Eu não acordei bem. O que aconteceu, então, na minha noite? Onde que eu fui parar? Né? Eu preciso olhar para isso. Então, deixa eu parar aqui 5 minutos, ativar algumas coisas, chamar os meus mentores, perguntar, pedir ajuda. As pessoas não pedem ajuda para o mentor, porque elas acham que elas não podem. Então, elas estão incomodando. Sim, mas dando uns 3 passos para trás, como que a pessoa pode se comunicar, estabelecer esse laço com o mentor dela, entendeu? Ela precisa passar por um movimento de expansão consciencial, né? Movimento de... Essa reconexão que eu falo faz isso. Então, tem etapa 1, que é você com você. A etapa 2 é você com esses mentores. Então, quando você começa a fazer isso, é inevitável. Quando a tua frequência eleva, é inevitável você se conectar com os mentores. Pensa. Eu tô aqui embaixo, vibrando aqui embaixo. Nessa terceira dimensão, bem conectada à terceira dimensão. Eu não consigo me conectar aos de quarta. Quando eu já expando um pouco, existe o de quarta. Eu tenho uma portinha aqui que abre e fecha, se eu quiser. Tá? Então, eu posso abrir essa porta e ir lá. Elevei um pouco mais a minha vibração. Como eu elevo a minha vibração? A partir da minha transformação pessoal. A partir do que eu acredito, do que eu consumo, dos meus hábitos, do que eu escolho para mim, do que eu me comprometo ou não, a partir disso. Então, eu elevei mais a minha frequência. Então, eu elevei minha frequência, antes eu só tinha acesso à portinha da quarta.
Eu tô aqui em cima agora. Agora eu tenho acesso à portinha da quinta, se eu subir a portinha da sexta, entendeu? E assim eu vou embora. Então, é um processo natural. Eu falo que elevação da frequência, que é o que a gente chama de cura, é, na verdade, expansão da nossa consciência, porque ela culmina nisso. Eu vou me conectar, querendo ou não querendo, a seres de mais elevada consciência, através da minha mediunidade, que pode ser onírica, através dos sonhos, pode ser mais intuitiva, através daqueles pensamentos que chegam, pode ser através realmente mais palpável, de visão. Mas e se eu começo a desenvolver essa extrasensorialidade, já que todos são médiums? Eu começo a aprender como eu transito entre todas essas dimensões quando eu desejo. Nossa. Então, é isso que eu faço. Eu tenho um desenvolvimento mediúnico que não tem nada a ver com o que é feito dentro de centro espírita. Tá? Ele é para isso, ensinar a pessoa a fazer esse trâmite, a perceber a energia, a entender o que está acontecendo com ela primeiro, depois com o ambiente, com as coisas ao redor e abrindo essas portas para ele se conectar. Tá? Eu chamo de alquimia Chavron. É uma alquimia, mas é a alquimia da tua alma, desse processo de reconexão. Por isso que o processo de conexão, ele inevitavelmente vai fazer isso por você, se ele for bem feito. A gente pode fazer uma prática aqui de reconexão? De sintonização? Podemos. Tanto para nós dois e o pessoal Claro, de casa lá? Claro. Quando vocês quiserem. Quer agora? Vamos? Bora. Então tá. Então eu vou pedir para vocês, deixa eu só sentar aqui direito, alinhar minhas costas. Sim. Porque fica mais fácil para mim. Eu vou pedir para o pessoal aqui de casa, todas as vezes que a gente quer se conectar, né, que a gente quer se permitir ser o canal, quanto mais alinhada a nossa coluna tá, melhor é, porque a energia, ela corre através de nós, né? Ser canal é isso mesmo, né? A energia, ela entra no topo da cabeça, sai pela gente, depois volta. Então, o máximo das costas alinhado, mas a ponto de não incomodar. Porque também não adianta ficar com as costas incomodadas, alinhada e eu ficar aqui, meu Deus, tá doendo. Não adianta, tá? Eu tenho que estar entregue. Palmas das mãos, nós temos chakras nas palmas das nossas mãos e quando a gente vira a palma da mão para cima, a gente está determinando inconscientemente que eu quero me conectar com o alto, tá? Então, eu gosto muito mais de virar a palma da mão para cima e foi isso que eu aprendi com os estelares, tá? Vire as palmas das mãos para cima. Então, vamos lá. Eu vou tocar aqui um exercício junto com vocês, tá? Vamos pedir para vocês fecharem os olhos, inspirarem profundamente, puxando o ar pelo nariz. Segurando um pouquinho o ar no peito, soltando o ar lentamente pela boca. Inspira. Segura. E solta. E à medida que vocês forem soltando o ar, vão se permitindo desapegar. Desapegar de ideias preconcebidas, de todo o estresse, do cansaço, da personalidade de vocês, do que vocês acreditam que são ou que não são. Simplesmente escolha desapegar-se. Inspira. Segura. E solta, colocando para fora toda e qualquer energia mais densa que possa estar atrapalhando o teu equilíbrio, atrapalhando os teus desejos de se concretizarem. Nesse momento, toda e qualquer solução e oportunidade está disponível a você. Através da sua escolha, por desapegar-se. Visualize-se agora inspirando e à medida que você vai puxando o ar para dentro do seu peito, você vai visualizando que o seu corpo vai subindo e você vai se desconectando, tua consciência vai desconectando do corpo físico. E você expira, permite com que sua consciência suba ainda mais.
Inspira. E escolha agora, inclusive, desapegar-se da matéria do teu corpo. Vai percebendo como você vai ficando mais leve, como as coisas vão ficando mais fáceis. E tudo que antes parecia importante vai perdendo a importância. Pois você se compromete agora à conexão com essa energia luminosa, a conexão com o teu estado de presença. Inspira. Segura o ar no peito e leva a tua atenção agora para o teu coração, visualizando uma chama divina lá no centro. Perceba que ao inspirar e expirar, essa chama vai engrandecendo, vai aumentando, fortalecendo. Você percebe então que essa chama, que antes estava pequena no centro do teu coração, se expande e agora engloba todo o teu corpo. Nesta conexão com o fogo sagrado, receba agora a conexão com os nossos amados irmãos estelares, chegando, se posicionando à frente de vocês, nossos irmãos Alfa Centauri, irradiando luz, irradiando amor, irradiando cura. Peço agora para que vocês se virem para trás mentalmente e observem uma porta hexagonal, luminosa, um grande portal. Peço a vocês que adentrem esse portal e ao adentrarem, vejam o quanto essa luz se expande. Você se encontra agora dentro de uma esfera, uma câmara de cura pleiadiana, no qual os pleiadianos se fazem em roda ao seu redor e vão desassociando vários corpos energéticos seus, de você mesmo. E à medida que eles vão puxando esses corpos, eles vão realinhando, reestruturando, harmonizando, um a um, removendo possíveis tecnologias, removendo seres densos, conectados, fechando portais. Vão se permitindo receber esta cura. Perceba a energia pleiadiana desses amados irmãos ao redor de você, dentro dessa câmara. Inspire, expire. E perceba agora que todos os seus corpos estão regressando a você, se alinhando, se reconectando. E que então o pleiadiano abre a porta para que você possa sair dessa câmara, organizado, alinhado, equilibrado. Volte ao centro de onde você estava, no qual a câmara está à sua frente, a energia, o ser Alfa Centauri atrás. Se permita olhar agora para a sua esquerda e receber a conexão dos nossos amados irmãos sirianos, trazendo para você a habilidade extrasensorial, reconectando esta
habilidade no teu ser. Perceba esses sirianos trabalhando o teu DNA, expandindo a tua consciência, trabalhando o teu terceiro olho, seu coronário, no topo da sua cabeça, preparando você para o seu processo de reconexão. Sinta o seu humeral também entre sua escápula, sendo trabalhado, assim como os demais chakras. Eles passam agora uma energia de selamento na aura de vocês, e vocês retornam ao centro. Esse lugar central está agora favorecendo você a se conectar com teu eu superior, com algum mentor fractal seu de consciência expandida. Esse ser vai descendo, vindo ao seu encontro. Se conecta ao teu corpo, ancorando essa conexão nas suas células, para que você possa realizá-la sempre que você desejar. Essa é a sua luz, a sua frequência divina, o seu guia, a sua necessidade de cura e de transmutação. Sempre que você precisar, pode retornar. Amado irmão. Somos seres estelares em comunhão, em acordo, em amorosidade, trazendo essa esfera, esta ponte, esta conexão. Sintam a família estelar de vocês, presentes onde vocês estão. Através dessa conexão, vocês estarão sempre agora em contato. Basta pensar, pedir ou chamar. Saudações. Vamos agora inspirando e expirando profundamente, retornando a consciência, descendo, trazendo a consciência de volta ao corpo físico, inspirando e expirando, trazendo consigo esta ponte de conexão e essa transformação energética ancorada no teu ser. Inspira, expira. Vai acoplando a consciência, agradecendo. Gratidão. Nossa, que paz, hein? Nossa. Caramba. Difícil continuar aqui, hein? Nossa, sensacional. Nossa, mas eu senti como se tivesse vindo mesmo seres aqui. Eles estavam aqui, estão aqui ainda. Eles estão aqui ainda. Nossa, muito bom, hein? Sensacional. Eu senti até uma cócega aqui na... Volta para esse lugar de novo. Conecta. Não sou eu que estou falando, tá? Sim. Volta. Tá fácil? Tá? Tá bom. Para você, muita mudança. Tem uma transformação muito linda na tua vida. Se abre. Não fica com medo. Tá? Às vezes você segura as coisas que tem que acontecer na tua vida por medo. E podia estar tão melhor. Tá? É do teu coração, é pro teu coração abrir. Eles pedem para que você inspire e sopre pelo coração para expandir, para que você possa deixar que as coisas que são suas por merecimento cheguem a você com mais facilidade. Muita expansão. Nossa. Exatamente isso que eu senti mesmo.
Você precisa, hein, Rosa? Cara, sair desse medo, hein, mano? Já vários convidados falam pra você. Pra você se Pra abrir. nós dois. Não, sim, eu digo pra nós dois. Pra você conhecer teu eu superior tá fácil, viu? Caramba. Nossa, dedica aí um pouquinho que você vai ver. A próxima conversa, depois você me conta. Sim, com certeza. E a mensagem principal que você leva de todo essa sua vivência, né? Com o seu eu superior. Que mensagem que ele te trouxe, que você leva para você? E que possa servir de exemplo para as outras pessoas. É o amor que transforma, é o amor que conduz, é o amor por si mesmo que abre essa porta. Então, quando eu me conecto com essas energias e com a energia da minha eu superior, o que eu sinto é essa amorosidade, meu coração expande, parece que vai explodir. E aí eu entendo que é só isso que importa. Só isso. É essa luz aqui, mais nada. No centro do peito. Tudo que a gente dá valor e que a gente se preocupa, nada importa. Isso aqui é o estado de presença e de conexão para o todo. É o que a gente precisa galgar, semear e expandir. É esse sentimento de medo que inibe a gente de sentir isso. Não só o medo, né? Mas o medo inibe muito. O medo, inclusive, da potência pessoal, né? Dá o quê? Da própria força, da potência, da divindade que cada um de nós é, né? Que a gente foi tão ensinado a não ser divino e potente, a negar o sentir. Que quando eu vejo que eu tô me aproximando de me conectar com isso, assusta. Opa, deixa eu sair daqui, porque isso aqui talvez seja perigoso. Né? Exatamente. Então, é deixar esse medo, se conectar, porque quando a gente conecta, o medo vai embora, né? Não sei se vocês sentiram isso. Sim. Uma paz, uma certeza, tudo tá certo. Então não tem que brigar, eu não tenho que querer diferente, eu não tenho que ficar fazendo força, nada. Né? É isso que eu sinto. Muito bom. Se você puder falar sobre o Nebadon Mystery, né? Mastery, perdão. Coloca na tela aí. A formação Nebadon Mastery é um compilado de oportunidades de reconexão, né? Ela faz esse processo de reconexão consigo mesmo, depois com os mentores, com o eu superior da pessoa, se ela se dedica a fundo. Traz para a pessoa muitas ferramentas de autocura, né? Essa autonomia de cuidar de si mesma, da própria energia, e isso se manifesta com muito mais prosperidade e conexão na vida da pessoa, além de uma preparação para o novo humano, né? Para que esse humano se conecte à quinta dimensão e aprenda a sustentar essa sintonização. Isso é a formação Nebadon Mastery. Além disso, vocês vão ter oportunidade de ter não só as ferramentas de transmutação, mas contato com os dragões sagrados, que são seres que trabalham no Conselho de Nebadon e são maravilhosos, não só com os dragões sagrados, que são primordiais do Conselho, mas o dragão pessoal, pelo menos o casal dragão. Todo mundo tem um dragão? Todos nós temos pelo menos um casal. Podemos falar um pouquinho disso? Claro que podemos. Isso é um assunto que as pessoas gostam bastante. Por quê? Os dragões, eles foram extintos, né? Assim como as serpentes foram colocadas como más, os dragões também, né? Já perceberam? A era medieval, o dragão vem aqui e destrói tudo. Então, como a humanidade baixou muito a frequência, não é que eles foram embora. Eles estavam sempre aqui. A diferença é que nós não conseguíamos abrir essa porta para se conectar com eles. Então, ao passo que a humanidade está elevando a frequência, expandindo a consciência, eles estão podendo retornar, entre aspas, se fazendo mais presentes, né? O primeiro contato que eu tive com o dragão foi na Inglaterra. E eu vi ele se manifestando de um rio, ele subiu a cabeça, foi a coisa mais linda. Então, pode contar, inclusive, essa experiência que... Foi Stonehenge, né? Foi do lado de Stonehenge. Esse foi um outro resgate de fractal que eu fui fazer, né? Quando eles mandam para mim, eles falam assim para mim, você precisa ir para tal lugar, eu já sei que ali eu vou fazer alguma coisa, né? Então, essa foi a primeira viagem, foi antes do Egito, inclusive, foi em 2017 essa.
Eles mandaram, falaram assim, você precisa ir para Inglaterra e você vai para 3 lugares. Então, Stonehenge, Glastonbury, que é a cidade de Avalon. E depois eles me mandaram para uma cidadezinha, nada a ver, em Devon. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Você vai conversar com um cara que faz sintonização dos dragões. Eu, dragão? Naquela época, 2017, né? E eu falei, tá bom, tá bom. E lá fui eu. Sozinha, né? Sozinha. Muito legal comentar isso. Eu fui sozinha. Eles mandaram, você precisa ir sozinha. Porque, realmente, quando a gente vai ter essas vivências, se a gente tem companhia, a gente deixa de seguir a nossa intuição, a gente deixa de seguir o que a gente tem que fazer, porque a gente, às vezes, fica preocupado com o outro em não fazer só o que a gente quer, mas em dividir esse espaço também. Então, eu fui sozinha e vou falar que foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Se vocês nunca viajaram sozinhos, gente, precisa. Muito. É muito bom. É a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe, de fato. E quando a gente combina, né, passagens, né, vivências espirituais com isso, gente, é um crescimento, uma expansão absurda, né? Então, lá fui eu. E aí, foi muito doido, assim, porque eu nunca tinha dirigido, nunca tinha ido à Inglaterra, nunca tinha dirigido do lado contrário na mão. Peguei um carro automático, nada a ver, sabe? Tipo, automático não, manual, desculpa. E aí saí do aeroporto, né, da loja de carros e já peguei a estrada para ir primeiro para Salisbury. Então, primeiro eu fui para Stonehenge. E eu cheguei lá numa maior expectativa, mas eu não tive muita conexão. E eu entendo hoje por que eu não tive tanta conexão, porque eu ainda estava travada. Aquilo lá foi a minha abertura. Olha só como tudo é perfeito, né? Então, todo esse processo, tudo isso que eu estou ensinando para as pessoas, esse estado de reconexão, a reconexão com o sagrado feminino começou ali, quando eu fui resgatar essa sacerdotisa celta, né? Druida, na verdade. E ali eu estava num beabá muito pouco, assim, de extraterreno, quase nada de dragões. E a gente sabe que o sagrado feminino está muito conectado à energia dos dragões. Eles têm muitos mistérios, muita majesticidade. Então, eu fui para lá. E aí, o segundo lugar que eu fui foi para Devon. Cheguei lá na casa de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Muito doida, né? Eu tava sozinha. Fui na casa de um cara, na casa sozinha dele, mulher. Sozinha mulher, num outro país. E aí ele fez umas sintonizações, foi muito forte mesmo a sintonização que ele fez. E falou, agora a gente vai andar na floresta. E eu, doida. Tá bom, fui. Mas por que eu fui? Porque eu tava totalmente mediunizada e totalmente, eu sentia que eu tava muito... Em paz. Protegida. Não, protegida. Eu sentia tipo uma cavalaria junto comigo. Eu falei, não vai acontecer nada comigo. E lá fui eu. Você não tava mais travada nessa hora? Não tava mais, mas antes disso, sim, né? Falei, nossa, e agora? E aí, quando eu comecei a andar, porque foi floresta dentro mesmo, tipo, era um bosque gigante, uma floresta, tá? Não uma amazônica, obviamente, mas uma floresta grande. Sim. E entrando dentro. E aí, à medida que eu ia entrando, eu ia sentindo aquela força dos mentores se acoplando em mim mais, sabe? Então, eu entendi aquilo como um resgate mesmo. Eu falei, cara, foi muito doido, porque nessa cidade eu me vi, acessei uma outra realidade sendo queimada naquela praça. Então, eu já sabia que eu tinha vivido ali já, entendeu? Cara. Antes de ter ido lá. Então, assim, eu falei assim, já tô aqui, já entendi que eu vim aqui fazer esses resgates, né? Vamos libertar a que foi queimada, coitada, né? E fazer o processo. Fui andando e a gente chegou numa beira de era um rio mesmo. E aí ele falou, senta na beira do rio. Eu sentei. E aí, ele falou assim, fecha o olho, inspira e expira algumas vezes. Ele falou, se ele gostar de você, ele vai aparecer. Ele falou assim. E aí, acho que eu sentei, inspirei umas 2 vezes e eu já senti, tipo, um tremor. E aí, eu abri o olho na hora, que eu falei, nossa, tá tremendo, o que é isso, né? E eu comecei a olhar para a água. Sabe quando vai saindo coisa que vai fazendo aquelas ondas da água? Começou a fazer as ondas da água. E aí eu comecei a ver aquele ser saindo da água e ele soprando, tipo, pelas narinas, começou a ventar. Ou seja, era uma movimentação mesmo, né? Eu ouvi fisicamente, e eu posso dizer isso porque as pessoas me perguntam, né? Como é que é o dragão? A fisicalidade dele não é como a nossa. Ele é mais translúcido, ele é mais sutil. Por mais que ele esteja numa forma física... Não é como essa densidade, tá? Entendi. Então, por isso que eu falo que eu ouvi fisicamente, porque eu ouvi fisicamente.
E aí ele ficou assim, eu vi que ele estava me mandando sinais, assim, de onda mesmo, telepática. E depois, no fim, ele, tipo, me deu uma folha. E eu tenho essa folha guardada na minha casa até hoje, né? Cara. Tipo, como um simbolismo. A partir disso, esse foi o dragão que eu vi. Teve um outro dragão que ele estava numa encosta, que ele virou e falou assim, senta aí. Isso foi antes desse. E eu não consegui conectar com ele. Então, como eu também sou um elemento água, isso está vindo agora, tá? De eu pensar. Eu sou um elemento água, como eu estava ali perto do rio, acho que me facilitou, né? Então, para você ver como a magisticidade, como a gente opera dentro da magisticidade também, né? Favorecendo, manipulando os elementos para, inclusive, facilitar as nossas conexões. E qual é o poder desses dragões? O que eles trazem? Cada um tem o seu, tá? Então, assim, depende muito... Esse que apareceu para você era... Esse é um dragão, ele é azulado... Mas ele, qual que era a mensagem ali? Eu vi que ele estava me sintonizando aos dragões. Tipo, ele foi a porta para me conectar aos outros. Foi isso que essa energia. Foi essa energia que ele veio me trazer. E aí, a partir disso, eu comecei a ter contato com os dragões, porque eu não tinha antes. E qual o principal ensinamento que os dragões trazem para você? Eles são seres primordiais, né? Então, são seres muito antigos, né? Quando a gente fala de primordial, é energia primordial. Então, assim, eles começaram a me ensinar, a me mostrar que eles instauram... Não sei se vocês sabem, mas existem obeliscos de cristal no fundo da Terra, como fala, enterrados, né, na Terra, mas não só na Terra, em todos os planetas. Então, esses cristais, através da frequência do cristal e da combinação dos cristais, formam uma determinada atmosfera, que vai facilitar um determinado tipo de vida. Então, são eles que fazem o ancoramento, colocam os cristais, são eles que trabalham a atmosfera dos planetas para que haja vida. Eles são verdadeiros manutentores, assim, da vida no universo. Então, eu vejo assim que alguns com cargos muito importantes de conectar, inclusive com universos vizinhos, outros já preocupados em manter a flora, fauna, outros já com poder magístico de iniciação, inclusive de sacerdotisas no agora, inclusive, tá? Então, assim, as potências deles são extremamente variadas, assim como nós temos potências variadas também. Ou seja, é mais uma daquelas coisas que a mídia coloca, né? Sempre como nos filmes da Disney e tal, o dragão como um bicho mau, que vai cuspir fogo. É querer afastar a gente desse poder. É inverter o arquétipo pra gente ficar distanciado desse potência, desse poder. Então, assim, se eu tenho medo do dragão, eu não me aproximo a ele. E aí eu não aprendo com ele, eu não me desenvolvo com ele e eu fico na mesma, né? E não só os dragões, mas os ETs também. Vamos pensar na ficção científica, né? Gente, se baixasse uma nave real de eles descessem, e eu sei que eles vão descer em breve, tá? Em breve. Eu já sei disso. Então, assim, a ficção... Eles já sabem, tá? Os governantes. Então, eles ficam lançando um monte de filme de ficção científica. Só que eles invertem, né? Eles colocam todos eles como mauzinhos. Né? Pouquíssimos foram taxados como bonzinho, né? Se a gente for pensar. Mas tá tudo ali. Toda a ficção científica é a realidade, que não está sendo veiculada inteiramente como verdade para a sociedade. Então, eles ficam preparando a sociedade para isso. Só que o que acontece? Os dominadores desse planeta, eles são extraterrenos. Essa é a verdade. Sim. Só que eles não querem que os outros extraterrenos venham aqui e dominem. Então, o que eles ficam falando? Extraterreno é ruim, extraterreno é ruim, entendeu? Colocando medo na população. Para afastar. E aí, o que eles estão fazendo agora, os luminosos? Estão cada vez mais se conectando com médiums, cada vez mais vindo à tona, porque uma hora eles vão ter que descer. E aí, quem é que vai fazer essa ponte? São as pessoas que já estão fazendo. É isso que eles têm me falado, entendeu? Então, eles estão preparando a gente para esse encontro. E esses que vão descer são luminosos? São luminosos. Você tem algum palpite de qual seria a linhagem? Todos eles vão descer. Todos? Uhum. Caramba, a gente vai viver eu acredito que uns 50 anos no máximo. Sabe MIB? Que você olha eles, 300.000 linhagens, todo mundo junto, a gente vai viver isso. Nossa, que sensacional. Eu já fiz projeções de futuro e
eu vi, assim, era tipo um palco e muita gente. Aí eu comecei a olhar para as pessoas, eu falei, cara, não é humano, isso aqui tem um monte de gente. Aí eles falaram, é a nova Terra. Aí eu falei, caraca, que legal. Mas esse legal. primeiro aparecimento tá bem próximo. Eu diria que tá próximo. Não é amanhã, tá? Porque senão a população se mata. Essa é a verdade, né? De medo, causa uma pane. Porque assim, a hora que eles vierem, tudo que se acredita será desmascarado. Tudo. A política, a economia, a farmacêutica, Religião. a religião, a comida. Tudo vai ser transmutado. Porque o conhecimento desses seres, gente, entendeu? Aqui a gente recebe um pouquinho e vai, né, juntando os bloquinhos para trazer alguma coisa. Quando eles vierem, é tipo isso aqui, falando. Entendi. Então... E aí o ser humano não vai ser mais meio que o topo, o ser mais inteligente desse planeta. Claro que não. Aí por isso que vai ruir tudo, né? O ser humano vai ter ali uma grande... Ali vai ser um boom para quem tiver encarnado também, tá? Uma mega... Porque assim, ó, quando a gente entra, vamos pensar a frequência, tá? Você encontra uma pessoa que é luminosa, você recebe essa frequência, tá? Então, a pessoa que tem mais é uma lei do universo. Uma pessoa que vibra aqui em cima encontra uma outra que está vibrando aqui embaixo. Se ela não interrompe o processo, as duas se equiparam. Só para a hora que as duas ficarem igual. Quando a gente entrar em contato com esses seres, nós passaremos por esse processo, querendo ou não querendo. Vai por bem ou por mal. Tá entendendo por que a Terra não será a Terra que a gente conhece? A hora que eles chegarem aqui, acabou. Acabou a gente, acabou tudo. E aí, assim, eu já entendi, que já me falaram isso, que nós temos um fator mutante, inclusive, corporal. Que quando a gente vai ligando essas hélices, a gente sabe... Como é que chama aquela... A mutante que transforma no que ela encosta? A vampira. Não, é a vampira? Não, a vampira é do vento, né? Enfim, é uma que se encostar num camelo, vira o camelo. Se encostar no jacaré, vira o jacaré. Se encostar no gato, vira o gato. Vira a pessoa, eu viro o Maurício, viro o Ricardo, Sim. tá? A gente tem esta possibilidade. Com as 12 L's ativadas. E a gente tem a possibilidade de não querer mais esse avatar humano também, esse corpo humano. Eu quero a minha forma siriana. Agora eu não quero a minha forma siriana. Eu quero a reptiliana, porque eu vou nadar. A Entendeu? siriana é como se fosse um leão, né? Os sirianos, eles são felinos, né? Humanoides felinos, mas tem também baleias, golfinhos. Ah, também tem. Interessante. E a gente tem isso. Então, imagina como é que vai ser essa sociedade, gente. Entendeu? Nossa, tomara que eu esteja vivo. Eu também falo isso, Quero sabia? ver isso. Eu falei assim outro dia pra eles. Eles falam assim, não, você precisa trabalhar, você precisa conectar mais gente. Eles falam isso pra mim direto. Você tem que conectar mais gente. Eu falei, não, tá bom. Me ajuda as pessoas me verem. Se é isso, né? E porque isso precisa acontecer. Aí, o que eu sei? Que eu vou embora. Eu falei, pô, a hora que ficar legal, eu vou embora? Caramba, né? Mas do outro lado eu sei que é legal também. Então... Às vezes até mais, né? Sim, sim. Seria a deusa Tétis ou não? Não. Não, dessa mutante? Ela tá falando do X-Men. Não, do X-Men. do X-Men. Tem uma que ela vai mudando de forma. O pessoal vai jogar aí nos comentários os que manjam de X-Men. Ela é roxa, azul, uma coisa assim. Eu acho que é a vampira mesmo. Que é aquela loirinha que interpreta. Jennifer alguma coisa. Sim. Muito bom, muito bom. Gostou de estar aqui com a gente, Carol? Muito, foi um prazer, uma delícia conversar. Foi muito bom. A mística. Então, aí, a mística. A mística, Aí vamos combinar que você acha que quem monta essas coisas não tem esses conhecimentos? Claro que tem, claro que tem. Né? Exato. Né? Então, assim, a gente é que vive no cabrestinho. Assim, São mensagens subliminares, né? Não, mas é pra já ir preparando, né? Porque pensa, ficção científica dos anos 80, não tá acontecendo agora? Muita coisa? Tá, né? Até o Homer, né? Dos Simpsons. Sim, também. Tudo, gente, tudo é pra você ver o quanto a gente é manipulado. E aí eles manipulam para o que eles querem. Ou seja, olha, vai ter extraterreno porque eles não vão conseguir barrar. Só que eles são ruins. Se alia a nós, entendeu? Criar uma narrativa. Eles criam uma narrativa e assim é a vida, mas é a hora que chegarem, aí acabou pra eles. Isso eu já sei também. E qual a sua mensagem que tá no seu coração que você poderia passar para todo mundo que tá ouvindo a gente agora? Se você pudesse sussurrar no ouvido de
8 bilhões de pessoas que estão na Terra, uma mensagem? Eu falaria que o teu despertar é fundamental, que você é um ser divino, que você merece viver esta realidade, essa dimensão com mais prosperidade e fluidez. A vida não precisa ser complexa, dura, cheia de sacrifício. Você é divino, você pode tudo. E através do teu querer, você alcança o que você se dispõe. Muito Sensacional. bom. Sensacional. Ou seja, em homenagem a Carol, a palavra-chave desse episódio é sirianos. Sirianos, Escrevam exatamente. aí nos comentários pra gente saber que vocês chegaram até o final aqui do episódio. E escrevam aí de onde vocês estão falando. Muitas mensagens positivas, gente do mundo inteiro mandando mensagem aí, né? De todos os cantos do Brasil e de todos os cantos desse mundo maravilhoso acompanhando a gente. Continuem nessa jornada do autoconhecimento. E esse foi o episódio com a médium siriana Carol Churian. Surya Om. Boa! Gratidão imensa por me receberem, uma alegria, um prazer muito grande mesmo, viu? De me conectar a seres tão lindos que são vocês, viu? Energeticamente falando, muita gratidão. Um beijo enorme para vocês de casa, gratidão também pela confiança e pela troca, porque sim, nós estamos trocando, independentemente de quando você está assistindo. Muita luz no teu caminhar, que a tua consciência se expanda e se ilumine cada vez mais. Exatamente. Valeu. Deixa um tchauzinho aí pro pessoal, Carol. Beijos. Valeu, galera. Até a Tchau. próxima. Até o próximo episódio.